Daí pessoal, tudo bem? Vamos continuar? Bora? Partiu? Beleza. Primeiro alguns recadinhos. Eu vou estar gravando esses vídeos para vocês sobre funções, que é o nosso tema de agora, que a gente vai começar a aprender, tá? Eu vou estar gravando eles em porcentagens pequenas, pedaços pequenos, em tamanhos pequenos, para um melhor entendimento e compreensão de todos vocês, tá? Um detalhe, eu vou estar utilizando esses mesmos vídeos tanto para os nonos anos como para a primeira série do ensino médio, porque a primeira série do ensino médio também está vendo funções, vai começar a ver funções também. A diferença é que no ensino médio é um pouquinho mais acentuado. Porém, nesse primeiro momento, a gente vai estar só recapitulando as coisas do nono, então a gente vai estar utilizando a mesma coisa. Joia? Funções. O que é função? Vou dar um exemplo bem fácil, bem prático de função. Eu vou com o meu carro ao posto de gasolina, chego lá, olho, são R$4 o preço da gasolina. Mando eles colocarem 10 litros de gasolina no meu carro. Então, se 1 litro custa R$4, 10 litros vão custar R$40. Se eu mandasse colocar 20 litros de combustível no meu carro, R$4 cada litro, 20 litros daria R$80, eu teria que pagar. Perceberam que a quantidade, o valor na qual eu tenho que pagar pelo combustível está em função da quantidade de combustível que eu coloquei dentro do meu veículo. Então, uma coisa está dependendo da outra. Uma variável está dependendo da outra. Então, quanto mais litros de gasolina eu colocar no meu carro, maior será o meu preço que eu tenho que pagar. Beleza? Eu vou estar explicando com mais exemplos, de uma forma mais ampla, logo nos próximos vídeos. Porque nesse primeiro vídeo, eu tô dedicado, eu quero explicar para vocês, eu quero mostrar isso, como ele é representado através do diagrama, tá certo? Vamos dar uma olhadinha no quadro, vocês vão entender fácil. Vamos lá. Eu tenho aqui, um diagrama, um conjunto A e um conjunto B. Esse meu primeiro conjunto, eu sempre chamo ele de conjunto X. O meu primeiro conjunto sempre será o conjunto X. O meu segundo conjunto sempre será o meu conjunto Y. Beleza? E existe uma relação de função entre um conjunto e outro, que a gente vai estar vendo nos próximos vídeos. Nesse primeiro momento, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Como que eu faço para saber se o que está representado aqui é função ou não é função? Primeira coisa que eu devo observar é o seguinte. Eu tenho um conjunto A, que a gente chama ele de X, que é o conjunto de partida. E tenho o conjunto B, que é o Y, que é o conjunto de chegada. Beleza? Vamos analisar as flechinhas, as setas que fazem a ligação. Percebam que cada elemento que eu tenho aqui no meu conjunto de partida, no meu conjunto A, ele está ligado a um único elemento em B. Esse está ligado lá, só uma flechinha saindo de um único elemento. Esse está ligado àquele, só uma flechinha ligando no outro elemento. Esse está ligado lá, apenas uma flechinha ligando ao elemento lá. Bom, eu queria que vocês observassem o seguinte, Todos os 3 elementos que eu tenho aqui no meu conjunto, todos eles saem uma flechinha, tem uma correspondência no outro conjunto. Percebam que aqui, não sobrou nenhuma, certo? Gente, quando isso acontece, quando os meus elementos, todos eles, têm uma única flechinha ligando aos elementos
do conjunto B, significa que isso é uma função. Então, sim, esse daqui, ó, vou até usar uma outra cor. Esse daqui é função. Um elemento com uma flechinha ligando no outro, beleza? Vou mostrar outros elementos aqui, ó, outras situações que vocês vão perceber com muita facilidade a diferença de ser função e não ser função. Eu tenho aqui então outro conjunto, um conjunto C e um conjunto D. A gente chama de X e Y, que é o de partida e o de chegada, como esses dois aqui. Percebam que esse elemento aqui, ó, ele está ligado a um único elemento, sai só uma flechinha dele. Legal. Esse elemento também está ligado e esse também está ligado. Sobrou algum elemento aqui sem flechinha? Não, não sobrou. Legal. Por enquanto está sendo função. Não sobrou nenhum elemento. Todos eles saem flechinha. Joia? Beleza. Só que percebam aqui, ó, que aqui embaixo está saindo duas flechinhas dele. Ele tem duas correspondências com os elementos do conjunto D. Então, isso negativa ele. Então, isso transforma essa situação em não função. Isso não é função, porque saem duas flechinhas aqui do meu amigo. Então, esse não é função. Beleza? Vamos partir para o outro lado. Vamos lá. Vamos chegar aqui, vamos olhar, blá, 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 blá. Vamos fazer de conta que isso aqui não existe. Beleza? Vamos fazer um negócio diferente aqui. E que aqui eu tenho um elemento 5. Vamos ver se é função. Primeira coisa que eu estou vendo é que sai uma flechinha só de cada número, de cada elemento. Legal, é função. Só que eu tenho já de cara um problema muito sério aqui, ó. Esse elemento aqui, ó, ele não tem correspondência lá. Então, quando isso acontece, significa que ele não é função. Significa que isso aqui, ó, também não é função. Beleza? Não é função. Joia? Então, qual é a moral da história? A moral da história é que tem que ter um elemento ligado ao outro elemento com uma única flechinha e não pode sobrar nenhum elemento aqui. Ah, professor, sobrou aqui no conjunto B. No conjunto B não faz mal. O conjunto B, ele pode sobrar e ele pode também, um outro exemplo que eu posso citar para vocês, ele pode receber duas flechinhas. O elemento que está aqui no conjunto B não importa, pode sobrar, pode receber duas flechinhas, pode receber três, não importa. O conjunto que está aqui, ó, o de chegada, não me importa, pode acontecer qualquer coisa com ele. Só que eu tenho que observar o conjunto de partida. Aqui não pode sobrar elementos e só pode sair uma flechinha de cada. Acredito que vocês conseguiram entender. Depois disso, tem um pessoalzinho que eu vou apresentar para vocês. É um tal de domínio, um tal de contradomínio e um tal de imagem da função. Beleza? Eu tenho aqui então o domínio, contradomínio e imagem da função. Percebam que eu tenho aqui outro diagrama, certo? E aqui é o seguinte, ó. Eu preciso descobrir. Em primeiro lugar, é função? Vamos olhar? Tem flechinha, tem correspondência, não sobrou nenhum, cada um saiu um. Legal, é função. Gente, domínio. Domínio é o seguinte. É todos os elementos do meu conjunto A. Então, o meu domínio são todos os elementos que estão aqui, ó. Que é o número 1, o 2, o 7 e o 9.
Então, o conjunto A, o conjunto de saída, de partida, é o meu domínio, beleza? O contradomínio é o outro cara aqui, ó. Esse é o contradomínio. O outro conjunto, o conjunto que recebe as flechinhas. Quem são os elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Todos eles fazem parte do meu contradomínio. Então, eu tenho 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 7 e o 9. Beleza? Esse é o contradomínio. Quem é a imagem? A imagem a gente pode chamar ela de alvo. A imagem é aquela parte, são aqueles elementos que recebem a flechinha, que tem a correspondência com o outro conjunto. Quem é daqui desse conjunto aqui, ó, que tem flechinha? É o 2, o 3, o 1 e o 9. Então, é o 1, o 2, o 3 e o 9. Esse, então, é o meu domínio, contradomínio e a minha imagem da função. Espero que vocês tenham entendido. Já a gente vai estar gravando aí o outro videozinho para a gente acabar de uma vez por todas com esse início de funções. Forte abraço!